Quero fazer uma pergunta para você. Você gosta do seu nome? Por que você gosta do seu nome? Você acha que o seu nome é bonito? Ou porque é o nome que os seus pais lhe deram? As pessoas, não é, que mais amam você abaixo de Deus lhe deram. E o nome, gente, ele é muito importante, por quê? Porque ele é a primeira característica da identidade de uma pessoa. O nome, ele não é importante só porque ele pode ser bonito ou porque ele nos foi dado por alguém que nos ama, mas porque cada nome traz em si mesmo seus significados. Os nomes podem carregar, por exemplo, identidade. Nós vemos Deus trocar nomes na Bíblia e Deus trocando destinos, Deus trocando a sorte. Não é? Por exemplo, Abraão, antes de ser Abraão, o pai de uma multidão de nações, o nome dele era Abrão, pai excelso. Por exemplo, um nome muito importante na Bíblia, não é? De um discípulo de Moisés, Oséias. Oséias quer dizer salvação. Mas quando Deus falou, Moisés, você agora vai colocar o Oséias para ser o seu substituto, ele vai ser o seu sucessor. O que Moisés fez? Trocou o nome de Oséias para Josué. Oséias é salvação, Josué, o Senhor é salvação. No Novo Testamento nós vemos, né? Também Jesus chegando para Simão. Simão, você não vai mais ser o Simão, você vai ser Pedro, porque Simão é volúvel, uma pessoa inconstante, mas agora você vai ser Pedro, você vai ser Pedro. Meu nome, tanto Cindy quanto Aparecida, é o mesmo significado. Aquela que brilha, aquela que aparece. Eu gosto do nome agora, gente, gosto mesmo, né? Porque ele tem a ver com a minha identidade. Mas nomes também, por exemplo, eles podem carregar propósito. Eles podem carregar, além de identidade, propósito e destino. Nós vemos na palavra do Senhor, por exemplo, qual o nome do primeiro homem da história? Adão. Adão quer dizer homem e o pai da raça humana. Né? Tantos outros nomes na Bíblia nós vemos que carregavam propósito, destino. Por que Jacó, ele passou a se chamar Jacó? Né? Até Deus transformar o nome dele. Porque ele nasceu agarrado no calcanhar do seu irmão. Então, ele foi chamado de Jacó porque ele era um suplantador. Ou Jacó, literalmente, quer dizer aquele que segura no calcanhar. Tinha a ver com a sua identidade, não é? Moisés, tirado das águas. Quem deu esse nome para Moisés? A sua mãe de criação. E esse nome seguiu Moisés na sua identidade, no seu propósito, no seu destino. Qual foi o maior acontecimento, não é, na vida de Moisés, ou que Deus usou Moisés para realizar? A abertura do Mar Vermelho, onde quase 3 milhões, aproximadamente 3 milhões de pessoas passaram a pés enxutos, tirado das águas, e tantos outros nomes, né? Nós vamos ver na Bíblia, Ruth. O nome Ruth quer dizer leal, amiga, companheira, e ela foi amiga, companheira, uma mulher leal da sua sogra Noemi. E Noemi quer dizer agradável, mas depois, quando ela volta para Belém, ela volta amargurada. Então ela diz, agora o meu nome vai ser Mara, porque eu volto amargurada. E Mara quer dizer aquilo que é amargo. Quando os filhos de Israel saem do Egito, eles encontram, né, águas. E aí eles querem beber daquelas águas que estavam sedentos, mas as águas eram amargas. E aquelas águas se chamavam Mara, ou aquele lugar se chamava Mara. Então, o interessante é que cada um de nós recebeu um nome, seja ele aos nossos olhos, né, um nome bom ou não tão bom assim, mas nós recebemos um nome e é por esse nome que nós somos conhecidos diante do Senhor. Deus, como chamou Moisés pelo seu nome, ele também chama cada um de nós pelo nosso nome. É muito interessante como Deus, ele trata-nos pelo nome porque tem a ver com a nossa identidade. Quando o Senhor fala, Jacó, você não vai mais chamar Jacó, você vai chamar Israel, porque agora você lutou como um príncipe. Então, você vai chamar Israel porque quer dizer príncipe. Né? Então, quando o Senhor, por exemplo, chamou Moisés para libertar o povo de Israel, o Senhor fala para ele em Êxodo 33, 12, o quê? Conheço-te pelo teu nome. Vamos repetir essa parte do versículo? Conheço-te pelo teu nome. Olha para a pessoa que está aí atrás, do lado. Pode olhar para quem não está do lado também, que deve ter um anjo aí sentado.
Fala, Deus conhece o anjo pelo nome também, né? Conheço-te pelo teu nome. Fala para essa pessoa assim, Deus conhece você pelo seu nome. Olha, a gente não conhece os nomes dos anjos, né? A gente só conhece o Miguel e o Gabriel. Não sei de onde o povo tira o Rafael, o não sei o que é, né? Mas Não, Serafim está na Bíblia, né? É nome de anjo? Serafim é uma qualidade, uma espécie de anjos, né? Serafins, querubins, seres ardentes. Mas só conhecemos dois, que é o Miguel e o Gabriel. Mas o povo aí inventa o nome de um monte de anjos. Pronto, na Bíblia não fala não, só fala dos dois, gente. Mas às vezes do nosso lado não tem, parece que não tem ninguém sentado, mas deve ter um anjo aí, porque ele gosta. Os anjos gostam de ouvir a palavra de Deus, né? Eles gostam de ser ministrados também pela palavra, especialmente quando nós estamos a falar sobre o poder do nome de Jesus. Então o Senhor falou, Moisés, eu conheço-te pelo teu nome. E qual foi o nome que Deus chamou Moisés no Monte Horebe? Quando Deus fala isso para ele? Moisés. E interessante, né? Que Deus também ele é conhecido por vários nomes, que tem a ver com os seus atributos, com o seu caráter, não é com as qualidades do seu caráter, da essência de quem é Deus. Nós cantamos muitas vezes, né? Alguns dos nomes de Deus, e é claro que se nós formos ficar aqui falando dos nomes de Deus, nós íamos ficar aqui dias e dias, porque são muitos os nomes pelos quais o nosso Deus é conhecido. Por exemplo, Jeová Jirê. Abraão deu esse nome para Deus, mostrando que Deus ele é um Deus provedor. Jeová Nissi, né? Quando os filhos de Israel, eles levantam a bandeira dizendo, o Senhor é a nossa bandeira. Jeová Raá, quando Davi escreve, o Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Jeová Rafá, quando o Senhor fala, eu sou o Senhor que vos saro. Jeová El Roi, o Deus que tudo vê. Jeová Sabaote, o Senhor dos exércitos. Jeová El Gibor, o Deus que é o guerreiro poderoso. Jeová El Shaddai, o Deus todo-poderoso. E tantos nomes do Senhor nós cantamos, não é? O Senhor Tissidec, não é? O Senhor que é a minha justiça. O Senhor Micadisquim, o Senhor que me santifica. Mas, irmãos, todos os nomes de Deus, todos eles estão conectados ao nome que Deus falou para Moisés lá no Monte Horebe. Quando Moisés ele fala, Senhor, eu tenho de ir libertar o povo, mas o que eu vou falar para o povo? Quando o povo me perguntar, mas que Deus é esse que mandou você vir falar, que vai nos salvar, que vai nos livrar? E quando eu chegar perto de Faraó, o que eu vou falar? Qual nome? Porque lá no Egito eles conhecem cada Deus por um nome. Mas e o nome do Senhor? Eu vou chegar lá e falar, o Senhor é Deus de Abraão, de Isaac, de Jacó? Mas tem que ter um nome. E o Senhor disse, diga que o eu sou te enviou. Eu sou o que sou. Todos os nomes de Deus estão conectados ao eu sou. E Deus, quando falou para Moisés, eu sou, ele disse assim, é assim que eu serei conhecido, de geração em geração. O eu sou. E aí vem mais ou menos 1.500 anos depois Jesus. Vem Jesus. E Jesus, ele declarou o quê? Eu sou. Eu sou. Então, a revelação do nome de Deus está impressa no nome de Jesus. Jesus disse, eu sou a porta das ovelhas. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Eu sou o alfa e o ômega. Eu sou o pão da vida. Eu sou a ressurreição e a vida. Eu sou a videira verdadeira. Eu sou a luz do mundo. Jesus ele disse assim, se vocês não crerem que eu sou, de fato morrerão em seus pecados. E quando Jesus estava a falar que ele tinha visto Abraão, os religiosos ficaram loucos, dizendo, mas tu nem tens 50 anos e viste Abraão? Jesus fala o quê? Antes que Abraão existisse, eu sou. Então, Jesus ele é a revelação do eu sou. Tudo que tem a ver com a essência do nome de Deus está impresso no nome de Jesus. Por isso que o nome de Jesus é o nome mais poderoso de todos os outros nomes.
E Paulo chegou a dizer lá em Filipenses capítulo 2, a partir do verso 9, ele disse assim: por isso Deus o exaltou à mais alta posição e lhe deu o nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo joelho, nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Aleluia! Não há outro nome mais importante e mais poderoso do que o nome de Jesus. E o texto que eu li aqui de Atos capítulo 4, nós vemos aqui o começo da igreja primitiva. E a igreja primitiva, ela teve os primeiros apóstolos, os primeiros cristãos e as primeiras perseguições. E o que está acontecendo aqui no capítulo 4? Pedro e João haviam acabado no capítulo 3 de curar um coxo na porta formosa do templo. E eles estão indo para o templo, para a oração, e aquele coxo que estava ali, não é? Todo dia ele era colocado ali. Todo dia alguém levava aquele homem ali para pedir uma esmola. E ele estava ali pedindo para Pedro e para João uma esmola. E Pedro não tinha um cêntimo, né, no bolso para dar para aquele homem. Mas ele tinha algo muito mais poderoso do que qualquer dinheiro, do que qualquer moeda, não é? Ele olha para aquele homem e ele diz assim: não tenho prata, não tenho ouro, mas o que eu tenho, isso eu te dou. O que eu tenho? O nome. Em nome de Jesus Nazareno, levanta-te e anda. E aquele homem se levantou. E por causa da cura daquele homem, houve um grande alvoroço ali naquela região toda do templo. Por quê? Porque eles viam aquele homem todos os dias ali mendigando. E de repente vem Pedro e João, curam aquele homem. Aí o povo, né, o que está acontecendo? E começam a argumentar. E Pedro olha para aquele homem, quando vai curar, ele diz: olha para nós. Agora, quando houve o alvoroço, o povo pensa que o poder estava em Pedro e em João. Aí Pedro e João dizem o que não foi por causa da nossa consagração que esse homem foi curado. Mas ele diz lá no capítulo 4, olha, porque no dia seguinte, né, eles foram presos, interrogados. Agora eles têm de se defender. E aí no capítulo 4, verso 7, eles dizem assim, eles vão arguir, não é? As autoridades vão arguir Pedro e João. Com que poder ou em nome de quem vocês fizeram isso? Aí no verso 10, os discípulos responderam: saibam os senhores e todo o povo de Israel que esse homem foi curado pelo nome de Jesus Cristo, o Nazareno, a quem os senhores crucificaram, mas a quem Deus ressuscitou dos mortos. Não foi por nossa causa, não foi por nossa santificação, não foi pelo nosso nome, esse nome que vocês estão a perguntar, de quem, né, ele recebeu a cura, nós estamos dizendo, em nome de Jesus Cristo Nazareno, que foi crucificado, esse homem está são. Irmãos, a igreja, o poder que há na igreja é o poder do nome de Jesus. Não há outro poder maior. A igreja vai, prega, ministra no nome de Jesus. A igreja vai e declara o evangelho no nome de Jesus. Jesus sempre disse: em meu nome expulsarão demônios. Em meu nome falarão novas línguas. Em meu nome, se beberem alguma coisa mortífera ou comerem, não fará dano. E nós, como pentecostais, nós não parecemos muito, mas nós somos pentecostais, né? Nós temos uns jargões, assim, pentecostais. Às vezes a gente tem que desmistificar os jargões, né? Porque os jargões nem sempre estão na Bíblia. Tem frases que nós usamos que parecem que são seculares, mas são frases bíblicas. Por exemplo, quem dá aos pobres a Deus empresta. Está na Bíblia. Né? Quem semeia vento, colhe tempestade. Está na Bíblia. Mas 1.000 chegará e 2.000 não passará? Não está na Bíblia, gente. Tem gente que fala que está na Bíblia, não está na Bíblia. Ah, não cai uma folha de uma árvore se não for da permissão de Deus, está na Bíblia. Não está na Bíblia isso não. Deus ajuda quem cedo madruga. Faz a tua parte e eu te ajudarei. Né? No contexto bíblico está, mas não está assim, dessa forma. Mas nós temos um jargão pentecostal
que não é bíblico. O sangue de Jesus tem poder. Nós usamos o sangue de Jesus para tudo. Sangue de Jesus tem poder. Eu vou orar no poder do sangue de Jesus. Não teve uma vez na Bíblia que alguém usasse o sangue de Jesus para orar, para curar alguém. Porque não é o sangue, é o nome. É a pessoa. Ah, mas pastora Cindy, o sangue é importante? Claro que é. É o sangue da nova aliança, o sangue que foi vertido na cruz, que representa a morte de Jesus, o preço que foi pago. Pedro fala, vocês não foram comprados por prata, ouro, pedras preciosas, mas vocês foram comprados da vossa vã maneira de viver pelo sangue do Cordeiro imaculado. Lá em Apocalipse fala, eles o venceram pelo sangue do Cordeiro. Então o sangue do Cordeiro nos comprou, nos dá poder contra o pecado, nos lava, nos limpa. Mas nós não podemos ficar toda hora o sangue de Jesus, isso não é bíblico, não é? Então, nós precisamos de saber que é o nome de Jesus que nos torna mais que vencedores. E debaixo desse nome nós temos de ter consciência. Debaixo desse nome, do senhorio desse nome é que nós estamos. E aí que está o poder. O poder da vida do crente está em se submeter ao senhorio do nome de Jesus. O senhorio do nome de Jesus. E, irmãos, nós precisamos de entender outra coisa. Muito séria. E que nós não levamos como sério. É que nós usamos o nome de Jesus para tudo e para nada. Nós tornamos comum o nome de Jesus. Eu, por exemplo, se tivesse um filho, nunca colocaria o nome de Jesus. Mas eu sei que tem muitas pessoas que chamam, né, Jesus. Tem apelido Jesus, tem o nome Jesus. Mas isso é outra coisa, isso não vem ao caso. Isso é uma opinião pessoal minha. Mas, quantas vezes nós somos os principais em quebrar o terceiro mandamento? Qual é o terceiro mandamento? Não tomar o nome do Senhor em vão. E nós tomamos tanto o nome do Senhor em vão. Você pode, por exemplo, assistir alguns filmes, fala um palavrão e o nome de Jesus a seguir. Outro dia eu ouvi uma pessoa, estava passando, estava na obra, ele falou um palavrão feio e o nome de Jesus a seguir. Oh, Jesus! O palavrão, oh, Jesus! Um judeu religioso, ele não fala o nome de Deus. Ele tem muito temor em usar o nome de Deus. Ele não fala Jeová. Ele não fala o nome Senhor com caixas maiúsculas. Ele usa Adonai, o Senhor, ou ele usa Hashem, o nome, por medo de tomar o nome do Senhor Deus em vão. E quando o Senhor Deus fala nos 10 mandamentos, não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão, porque o Senhor não terá por inocente aquele que tomar o seu nome em vão. Nós temos que cuidar, para nós não tomarmos o nome do Senhor em vão, falar o nome do Senhor por tudo e por nada, está gritando, xingando a criança, falando o nome de Jesus. O nome de Jesus, ele é poderoso demais, irmãos, e ele tem poder sim, na vida daqueles que se submetem ao seu senhorio, que estão em obediência e em reverência. O nome de Jesus na boca dos incircuncisos, ele não tem poder. Porque o que tem poder é a relação, não é um misticismo. Muita gente usa o nome de Jesus como algo místico. Eu ganhei um tratamento de cabelo, né? É um tratamento novo, eu estou sendo cobaia de um tratamento novo que emite ondas de íons, não sei mais o que é lá, né, para o cabelo voltar a nascer. E a patroa de uma menina da nossa igreja, e eu até aceitei, né, não foi porque eu vou ter o cabelo mais bonito, porque as próprias vitaminas que eu tomo depois da cirurgia já estão fazendo nascer muito cabelo, né? Mas mais no sentido de ganhá-la para Jesus. E eu chego lá, tem Buda, tem muito místico. Tem lá aquela planta que o pessoal adora, como é que é mesmo, Liz? Não, que usa muito no Médio Oriente, na Ásia. Oh, meu Deus. Flor de lótus, que é muito usada, né, no esoterismo.
E toda vez que eu vou lá, eu oro, Senhor, abençoa a mão dela, Senhor, ela vai pôr a mão na minha cabeça, agora ela está fazendo o rosto também para tirar as rugas. Eu oro muito, mas, gente, está dando certo. Ela já está lendo a palavra, ela disse que vai no culto, e já me perguntou do Buda, já pensou que o Buda era coisa boa, e perguntou da Iemanjá, que ela também queria, achava que era coisa boa, e eu estou ali falando, e ela está, não, então está bom, eu quero conhecer mais e tal. Então, esse é o propósito, né, de estar ali falando de Jesus. Então, ela também quer colocar Jesus lá. Ela também quer. Por exemplo, a Bíblia está lá. Porque Jesus, para muita gente, é mais um poder. O Buda é um poder, Jesus é um poder, o Krishna é um poder, o Maomé é um poder, né? Mas não há poder ali, não há. Porque não tem relação, é algo místico. E o poder do nome de Jesus tem a ver com a relação. Você se lembra lá em Atos, né, que os discípulos estavam fazendo sinais e maravilhas pelo do nome de Jesus, e havia lá um mago chamado Simão. Simão chega para os discípulos e fala, eu também quero desse poder. Deixa eu comprar um pouquinho desse poder, porque eu também quero operar sinais e maravilhas. E Pedro fala, olha, que o teu dinheiro seja para a tua perdição, porque não cogitas as coisas de Deus, mas as coisas dos homens. Esse poder não pode ser comprado, né? Então Pedro, ele continuando o seu discurso lá em defesa do que aconteceu lá, na cura daquele paralítico, né? Ele fala uma das chaves mais importantes do entendimento bíblico, da teologia bíblica, da cristologia. Ele fala no verso 12, não há salvação em nenhum outro, pois debaixo do céu não há outro nome dado aos homens, pelo qual devamos ser salvos. Só há um. É por isso que Deus só nos aceita por meio de Cristo. Deus só nos ouve por meio de Cristo. Deus só nos perdoa por meio de Cristo. Deus só nos usa por meio de Cristo. Não há outro nome dado pelo qual importa que sejamos salvos. Só Ele, o único mediador entre nós e Deus, é Jesus Cristo, homem. E aí eles estavam sendo perseguidos por pregarem o nome de Jesus. E aí eles fazem uma oração. Olha, irmãos, eles foram presos, açoitados. Se nós estivéssemos naquela situação, qual oração nós faríamos? Ah, Senhor, manda fogo nesses homens que aí nos açoitaram. Ah, Senhor, repreende esse povo aí que acha que está fazendo um favor para Deus, mas eles são terroristas. Mata eles todos, Senhor. Glorifica o teu nome, Senhor, nos livrando dessa prisão. Julga a nossa causa. Não foi isso que eles oraram. No verso 29, agora, Senhor, ouve as ameaças deles e concede a teus servos, a nós, coragem para anunciar a tua palavra. Meu Deus. No meio da perseguição, depois de terem sofrido, por terem curado um nome, no nome de Jesus, eles agora vão para a prisão e oram, Senhor, ouve as ameaças deles, mas a nós, Senhor, concede-nos coragem para anunciar a tua palavra. É isso que a igreja perseguida, a parte da igreja de Jesus, que é chamada de igreja perseguida, ora, irmãos. É isso que eles pedem nos seus pedidos de oração. Vá lá ver. Segue lá o site ou o Instagram da Missão Portas Abertas. São missões confiáveis. Jocum. Tantas outras, né? Eu sempre coloco lá no meu Instagram as orações que eles fazem por eles mesmos. E o que eles falam para nós do Ocidente. Não orem para a perseguição acabar. Não orem para Deus nos livrar da perseguição, mas orem para Deus nos dar forças. Para nós morrermos glorificando o nome de Jesus. Para Deus nos dar coragem para anunciarmos o Evangelho. Porque assim como esses primeiros apóstolos, eles se alegravam por não se acharem dignos de sofrerem pelo nome do Senhor, nossos irmãos sofredores também. Eles se alegram no sofrimento. Porque até o sofrimento, irmãos, pelo nome do Senhor, glorifica a Deus. Olha o que
Pedro fala em 1 Pedro 4,14. Se vocês forem insultados por causa do nome de Cristo, abençoados serão, pois o glorioso Espírito de Deus repousa sobre vocês. Aleluia! Como é que você começa o seu dia? Orando. Eu sei que a gente, quando tem uma vida muito ativa, não consegue tirar muito tempo de oração de manhã. Às vezes tem que tirar tempo no trabalho, ou quando vai à casa de banho, ou quando almoça, fica um pouquinho, né, reservado ali, vai ler a palavra, ora um pouquinho. Alguns oram de noite, não importa, importa orar. Mas como que você começa o seu dia indo para o trabalho? Sempre tem uma oração. Ah, Senhor, me livra de todo mal, Senhor, me abençoa. Ô, Senhor, nesse dia que o Senhor seja glorificado, que eu faça bons negócios, que eu seja muito eficiente no meu trabalho, que o Senhor, que é empresário, né, que o Senhor me ajude a fazer bons negócios, que o Senhor me ajude perante meus empregados, ou quem é empregado, o Senhor me ajude perante meu patrão e tal. Mas o que a gente deveria orar todas as manhãs? Também. Senhor, dá coragem nesse dia para anunciar o Evangelho aos meus colegas de trabalho. Me dá coragem, Senhor, nesse dia. Me dá estratégias, me dá discernimento e palavras, Senhor, sábias e oportunidades em que eu possa falar do nome de Jesus lá na faculdade, lá para os meus vizinhos. Você sai para ter uma reunião de família, Senhor, me dá coragem para eu aproveitar as oportunidades, para eu entrar com a mensagem do Evangelho. Nós precisamos olhar para a igreja primitiva, irmãos. O diabo quer tirar de nós a coragem para nós anunciarmos o Evangelho. Ele quer tirar de nós a ousadia de nós nos levantarmos no poder do nome de Jesus. Sabe por quê? Porque o diabo sabe que quando esse Evangelho do reino for pregado a todas as nações, a todas as gentes, virá o fim. Foi Jesus que disse isso. E aí ele vai protelando, colocando na igreja o que? Timidez. Tirando a igreja do foco, porque ele sabe, irmãos, o diabo sabe que está chegando o dia dele ser lançado no lago de fogo e enxofre. E aí ele vai trazendo timidez. Há umas 2 semanas atrás, 3, eu não me lembro, acho que foram 2 semanas, saiu uma reportagem no jornal, no horário nobre, né, aqui em Portugal. Não vou falar qual é o jornal e não vou falar também qual é a pessoa. Mas um escândalo aí de um homem, fundador de uma igreja, mas que está agindo com injustiça, ganhando muito dinheiro, fazendo uso da dor alheia. Vocês todos devem ter assistido, e nos trabalhos de vocês, vocês devem ter ouvido muita coisa, muito escárnio. Você é dessa igreja evangélica, você é dessa seita, você também é desse meio. Ainda mais se você é brasileiro. Ah, você deve ser dessa seita, de certeza. E isso trouxe o quê? Como uma estratégia do diabo, não só de causar escândalo ao nome do Senhor, mas de trazer timidez a nós. Porque agora, se eu vou falar do nome de Jesus, vão associar a minha vida com esse mau testemunho. Mas nós não podemos deixar que maus exemplos tirem de nós o quê? A convicção de que nós estamos vivendo em santidade diante de Deus. O que você tem que falar? Brigar? Gritar? Não, olha, eu não sou dessa religião, dessa igreja. Eu não conheço, não conhece mesmo. Se você conhece, não fala nada. Eu não conheço, mas a minha igreja não é essa. Fechou o assunto. E não deixe o diabo tirar de você a autoridade espiritual que você tem no nome de Jesus. No nome de Jesus. Irmãos, o nome de Jesus ele é poderoso demais. E o diabo tentou muitas vezes calar a voz da igreja. Não é só hoje que ele tenta calar a voz da igreja, para que a igreja não se levante no poder do nome de Jesus. Olha aqui, Pedro ainda falando na sua defesa sobre a cura daquele paralítico, daquele coxo. Atos 4,17. Eles dizem assim, os religiosos, a autoridade lá dizem assim: todavia, para impedir que isso se espalhe ainda mais entre o povo, precisamos adverti-los de que não falem mais com ninguém sobre esse nome. Olha o que o diabo quer. Não fale mais com ninguém sobre esse nome.
Então, chamando-os novamente, ordenaram-lhes que não falassem nem ensinassem em nome de Jesus. É igual você estar na faculdade e alguém fala assim, não confunda a sua presença aqui com religião. Não fale da sua religião e não fale de nome de Jesus. Você vai trabalhar num lugar, o seu patrão fala, você pode trabalhar aqui, mas não fala da sua religião e não fala do nome de Jesus. Mas Pedro e João responderam, julguem os senhores mesmos se é justo aos olhos de Deus obedecer aos senhores e não a Deus, pois não podemos deixar de falar do que vimos e ouvimos. Não podemos deixar de falar do que vimos e ouvimos. Ah, você não pode falar de religião? Não fale de religião. Você não foi chamado por Deus para falar de religião. Se religião fosse algo bom, o mundo já estava todo em paz. Mas você foi chamado para falar do que você tem visto e ouvido. Experimentado. Eu, quando fui para Jocum, Jovens com uma Missão, há muitos anos eu fui para Jocum, eu era ainda solteira. E tinha uma missionária lá que ela tinha ficado viúva. Depois que ela ficou viúva, ela foi para o campo missionário, ela foi para o Médio Oriente. Ela já tinha 60 e tal anos. Eu não me lembro quantos anos, mas era mais de 60. Eu lembro dela contando para nós o seu testemunho. E no Médio Oriente, como é que ela trabalhava? Ela trabalhava ajudando mulheres que acabavam de ter bebê. Ela ia para a casa dessas mulheres e ela ajudava lavando roupa, fazendo comida, limpando a casa, não cobrava nada. E ali ela ia pouco a pouco falando do evangelho para aquelas mulheres. Muito escondido, né? Muito reservadamente. E aquelas mulheres, muitas delas se converteram a Jesus. Um dia, o marido de uma delas manda chamar ela e manda um recado para ela dizendo assim, olha, eu quero que você venha à minha casa hoje à noite, preciso muito falar com você. E ela pensou assim, o nome dela era Vera. Ela pensou assim, meu Deus, já deve ter me descoberto, porque a esposa dele aceitou Jesus. E eu tenho discipulado ela. E agora, Senhor, ela disse que ela tremia de medo, porque ela sabia que aquele homem, como um muçulmano, né, fervoroso, ela era uma ameaça. E ela pensava assim, né, o diabo colocando na cabeça dela, não vai não, porque ele vai matar você. Não vai não, porque não vai ser bom. E ela disse que orou, e ela foi com muito medo. Quando ela chegou lá, a sala, parecia o Pedro lá com o Cornélio. Ela chegou, a sala estava cheia. Tinha lá as mulheres que eram amigas daquela mulher, que ela tinha ajudado, falado de Jesus e tinham aceitado Jesus com seus maridos. Todos olhando para ela, e ela chegou. Aquele dono da casa olhou assim, Dona Vera, eu sei que a senhora é cristã e está a falar aqui de Jesus para minha mulher. Então, nós todos estamos aqui para a senhora falar para nós também. Que testemunho. A gente pensa que esses testemunhos só aconteciam lá na Bíblia, nos relatos, nas narrativas bíblicas. Irmãos, mas há muita gente trabalhando aí no poder do nome de Jesus e salvando vidas. Eu lembro quando nós chegamos cá em Portugal, eu, pastor Eduardo, pastora Cidá e a Tânia, missionária Tânia, e nós morávamos numa aldeia Saloia. E naquela aldeia Saloia, tinha lá um trabalho da Igreja Batista, que o pastor ia lá uma vez a cada 15 dias. Um pastor velhinho, eu nem sei se ele ainda está vivo. Eu sei que ele gostava muito de mim, de Eduardo, e dizia que nós éramos os pastores anjos, porque nós somos ângelos, né? Pastores ângelos. Mas quando nós chegamos, ele ficou meio reticente, né? Porque é brasileiro, numa aldeia que não tem brasileiro nenhum, e não tem nenhum evangélico assim, né? Tinha duas evangélicas, duas irmãzinhas da Igreja Batista, que eram irmãs de sangue. Uma tinha 92, uma tinha 90. Elas moravam juntas numa casinha pequenina e o pastor de 15 dias ia lá dar, né, a ceia, ou pronto, ia lá pastoreá-las. Um dia, uma das duas morreu, acho que a mais velha morreu, e agora o pastor tinha que fazer o funeral delas. Não tinha ninguém para lá ajudar ele a cantar. Aí ele foi lá em casa e disse assim, eu sei que vocês conhecem, né, o cantor cristão, que a Igreja Batista usa cantor cristão. A Assembleia de Deus é a harpa cristã. Eu sei que vocês conhecem, né, como metodista, o cantor cristão. Vocês conhecem aquele hino que fala assim, céu, lindo céu, eu vou para o céu, para o lindo céu. Vocês se importavam de ir no funeral dessa irmã comigo e cantar lá no funeral? Aí nós olhamos uns para os outros. Eduardo não sabia, né, nada da música, porque ele não era dessa época.
Mas eu, a Cidá e a Tânia olhamos umas para as outras, opa, é nossa oportunidade. Vamos, pastor, pode contar com a gente. E lá na aldeia, quando alguém morre, toda a gente vai no enterro. Fecham as vendas, deixam de ir trabalhar e vão nos funerais, porque eles pensam assim, se eu não for, ninguém vai no meu. Então, toda a gente vai. Estava assim de gente dentro da capelinha, do lado de fora. E nós lá, nós 4, né? A taquara rachada lá. Céu, lindo céu, céu, lindo céu, eu vou para o céu. Foi muito bonito. O pastor Jorge deu a palavra, nós cantamos e fomos embora. No outro dia, gente, quando a gente passava na aldeia assim, o povo, os cantores do funeral, os cantores do funeral. Nós ficamos conhecidos como os cantores do funeral. A diretora de um ATL, que funciona até hoje no centro social, toda aldeia quase tem um centro social, né? Como é que é o nome que dá? Nem esqueci-me. E ela foi na nossa casa e disse assim, olha, eu sei que vocês são cantores. Você deve ter alguma noção de teatro, de dança. Eu sei que os brasileiros são muito bons nisso. E o nosso ATL está a precisar de professores. Nós pagamos. E nós queríamos ver se vocês não iam nos ajudar. O que vocês podem nos ajudar? Algum de vocês dá aula de inglês? A Tânia, professora de inglês. Eu posso dar aula de inglês. Alguém pode dar aula de computadores? Nós precisamos de professores de computadores. Eduardo, eu posso. Aí a Cidá também disse que, olha, Cidá dando aula de computação para as crianças. E alguém de vocês pode dar aula de teatro, de drama e tal? Aí eu posso, eu e a Tânia, olha só, todos os improváveis, né? Só a Tânia que era boa no inglês. Aí ela olhou para nós e disse assim, eu só peço uma coisa, eu sei que vocês são religiosos, mas eu queria pedir para vocês não falarem da vossa religião para as crianças. Nós temos umas 30, 40 crianças, mais ou menos, elas vêm às tardes, mas não falem de Jesus para as crianças. Tá bom. Nós aceitamos o desafio, não queríamos receber nada. A Tânia até fazia muitos bolos maravilhosos e leiloava e dava o dinheiro todo para ajudar o ATL, mas ela dava sempre, a diretora dava sempre um dinheirinho, como a pastora Cidá não tinha ainda sustento naquela altura, todo o dinheiro ia para ela, foi uma provisão de Deus também. Mas nós oramos e pensamos assim, mas como nós vamos dar aula para tantas crianças e não vamos poder falar de Jesus? Como é que nós vamos fazer? Nós estamos aqui como missionários, nós estamos aqui no poder do nome de Jesus. O Senhor nos chamou para virmos e discipularmos esse povo. Deus nos deu uma estratégia. Vocês não estão dando aula de teatro, de drama, de dança? Pois vocês vão usar isso nas festas especiais. Na Páscoa, vocês vão fazer teatro, programação, e vocês vão ter que contar história, não tem jeito. No Natal, vocês vão ter de contar história, não tem jeito. Aí nós começamos a colocar a aldeia de ponta cabeça. Começamos a ensinar as crianças a cantar, a fazer teatro. Vamos agora fazer a festa da primavera só para a gente ver se a comunidade vai aderir. Fomos na diretora, ela disse, ninguém vem. Ninguém, pai vem. Então, a gente não faz nada disso aqui porque os pais não apoiam, nem os avós vêm. Aí nós falamos assim, mas a senhora deixa a gente tentar? Se vocês quiserem, vocês podem tentar. Gente, nós alugamos som, microfone, nós alugamos cadeiras que tinham lá, nós trouxemos mesas, nós colocamos aquilo, a festa da primavera em março, né? Tudo decorado, bonito. Aí qual foi a estratégia? Fazer um desfile de moda. As crianças iam desfilar. Nós não falamos nada de Deus, só para ver como é que ia ser, estratégia. Gente, no dia da festa, tinha gente em pé, de tanta gente, porque eles, os brasileiros vão vir fazer aqui e tal, assim para ver, pais, avós, amigos. Aí nós falamos, então, já sabemos que dá certo. Nós vamos preparar a Páscoa. Preparamos a cantata da Páscoa. As crianças cantaram sobre Jesus, dramatizaram sobre Jesus, e crianças que não podiam ouvir Jesus ali, porque ela não deixava. Aí sabe o que o Senhor colocou em nosso coração? Tá bom, aqui a gente não vai falar, né? Só nas festas especiais. Mas nós vamos mandar um pedido de autorização para os pais deixarem as crianças uma vez por semana irem na nossa casa aprender a Bíblia. E nós vamos dar pizza, pipoca, lanche, né? E aí tá. Alguns pais não autorizaram. Mas olha, uns 10 pais autorizaram. 10 crianças aceitaram Jesus. Uma dessas crianças hoje é tecladista no Ministério em Lisboa. Como Deus faz.
Eu louvo o nome do Senhor. Não pode? Mas nós vamos buscar a estratégia de Deus. Não pode? Eu não posso deixar do que eu tenho visto e ouvido. E nós temos como igreja, irmãos, parado de declarar o nome de Jesus. Parado de proclamar o nome de Jesus. Porque Jesus é mais um aí no meio dos esotéricos. Jesus é mais um no meio, né, da cultura e da teologia islâmica. Porque Jesus também está no Alcorão, Jesus, o filho de Maria. Não vou falar porque lá na Índia tem 330 milhões de deuses e Jesus é mais um. Isso é na mentalidade daquele que não conhece a Deus, que não conhece o Evangelho. Porque o Evangelho é loucura para o que se pede, mas para nós é o poder de Deus, irmãos, que transforma. Então nós não podemos parar de anunciar e de declarar esse nome. Essa era a pregação dos apóstolos. Essa era a pregação dos apóstolos. Os apóstolos, mesmo sendo perseguidos, eles não traziam mensagem de autoajuda. Não era mensagem de coaching. Não! Qual é a mensagem dos apóstolos? Arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome do Senhor Jesus para perdão dos pecados. Essa era a pregação. E aí Pedro continua lá, não é? Os discípulos orando. No versículo 30, estende tua mão com poder para curar, e que sinais e maravilhas sejam realizados por meio do nome do teu santo servo, Jesus. Quer vivenciar milagres? Clame no nome de Jesus. Quer fazer o que está acontecendo aqui, ó? Maravilhas, sinais e maravilhas sejam realizados por meio do nome de teu servo Jesus. Quer ver a paz na sua família? Quer ver coisas tremendas acontecendo? O que a palavra diz? Aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. E nós precisamos de ser salvos de tantas situações, em tantos momentos difíceis da nossa vida. E o que nós precisamos de fazer? Parar de reclamar, parar de murmurar. Parar de ter palavras pessimistas em nossa boca e começar a invocar o nome do Senhor. Porque Jesus diz: tudo que vocês pedirem no meu nome, o Pai fará, para que Ele seja glorificado no seu Filho. É como se Jesus estivesse nos dando um cheque em branco assinado no seu nome. Tudo que pedirdes ao Pai em meu nome, Ele fará. Invoque o nome do Senhor. E no verso 31, o que resultou da oração feita no nome de Jesus? Depois dessa oração, o lugar onde estavam reunidos tremeu. E todos ficaram cheios do Espírito Santo e pregavam corajosamente a palavra de Deus. Aleluia! Olha, irmãos, quando nós oramos, a oração que vem do Espírito Santo, não a oração centrada nas nossas próprias necessidades ou nossas próprias ambições e desejos, o que acontece? A casa tremeu. Tremeu o lugar onde eles estavam. Fez com que todos fossem cheios do Espírito Santo e fez com que eles pregassem com coragem a palavra do Senhor. Meu Deus, que sonho que se realizou. Eu, como pastora, tenho sonhos. Um dos meus sonhos é assim, estar num culto e tudo tremer. Talvez muita gente vai sair correndo, né? Porque aconteceu aqui um sismo. Meu Deus, aquele dia foi terrível lá em casa. Eu estava na cozinha, o pastor Eduardo também, ele já estava pegando o prato dele e eu arrumando o meu. Aí ele disse: epa, que isso? Eu vou sair correndo, desceu para comer lá embaixo. Eu sabia que era um sismo e ele também. Mas é um sonho, irmãos. Nós estamos num lugar em que o povo é tão fervoroso na adoração e na oração, que o lugar treme. Às vezes não é tremer literalmente, não. Sabe? Mas é aquele som que sobe como o som de muitas águas. O povo é tão fervoroso, está adorando em unidade. Não é estar adorando, um está adorando, o outro está lendo a Bíblia, porque eu não acredito que ninguém lê a Bíblia na hora que está cantando. A gente não consegue focar em duas coisas. Né? Não é porque
os homens não conseguem que nós, mulheres, conseguimos. Nós também, num culto, não conseguimos focar em duas coisas. Está cantando, aí de repente começa a orar e continua cantando. Ninguém ouve nem quem está cantando, nem quem está orando. Porque eu preciso falar amém para a oração. Então eu preciso parar de cantar quando está orando. Porque tem que falar amém para aquilo que eu vou ou não. Vou falar amém ou não amém. Não é? Então não dá, a gente não consegue. Aí na hora da oração está um gritando mais alto que o outro, não está adorando não. Está orando alto e a gente não consegue concentrar na adoração. Mas quando nós estamos em uníssono, em adoração, como o povo da Bíblia fazia, em uníssono, em oração, quando é para orar, vamos orar. Quando é para orar, vamos interceder. Não fica tímido, não. O lugar tem que tremer, irmãos. O lugar tem que tremer. E nesse lugar que treme, todos são cheios do Espírito Santo. Todos. Eu amo a palavra de Deus quando lá, em Atos, em muitos relatos, não só em Atos, também Efésios e em outros textos, quando o Espírito Santo descia num lugar em que a glória de Deus estava sendo revelada e Jesus estava sendo glorificado, todos eram cheios do Espírito Santo. Todos. Que sonho! E esse é um dos sonhos que eu tenho na minha vida, de ver um povo coeso sendo cheio do Espírito Santo. Não é manifestando meninice, não é manifestando, sabe, jargões pentecostais, não, irmãos, é sendo realmente cheio da essência, da presença do Espírito Santo de Deus, que vai transformar nossa vida a tal ponto que nós vamos ter coragem lá fora para pregar a palavra de Deus. Porque qual é o propósito de nós sermos cheios do Espírito Santo? Se não for para nós sermos testemunhas do Evangelho. Não é para mostrar para o outro que nós somos tão bons que falamos em línguas. Como ouvimos hoje na escola dominical, né? Às vezes as pessoas têm muitos dons e são arrogantes. São orgulhosos. Na época do seminário, a gente tinha 2 alunos lá. Um era super tradicional. Mas só tirava nota boa. Só tirava nota boa, porque era estudioso. E o outro lá, pentecostal, só tirava nota ruim. Só nota ruim. Mas era meio arrogante. Aí um ficava sempre picuinha com o outro. Você não ora em línguas? Aí o outro, mas você também não conhece nem João 3,16. Aí um dia, o professor entregou as provas, o tradicional tirou 10 e o super pentecostal tirou nota muito baixa. Aí o tradicional também, para irritar o outro, falou assim, tirei 10. Aí o pentecostal falou assim, mas eu falo em línguas e você não fala. Não é para isso. Porque você ora em línguas? Para o seu homem interior ser edificado, para o Senhor trazer revelação, entendimento, sensibilidade espiritual para o seu coração, para você saber sobre o que você vai orar, contra quem você vai orar, que tipo de demônio está agindo no lugar. Quando você começa a orar em línguas, os céus é descortinado, o mundo espiritual é aberto. Por isso que o diabo coloca na nossa cabeça, não ora em línguas não, que isso é coisa da sua cabeça. Quando orar em línguas não é daqui, irmãos, é daqui, é do Espírito. Que sonho! Eu tenho esse sonho, você também tem, pastora Laísse. O sonho de vermos pessoas sendo cheias. Olha, há coisas que eu vejo na Bíblia que até fala assim, meu Deus do céu. Por exemplo, um sonho que todo missionário tem é o que aconteceu com Jonas. Não de ter ido para a barriga do peixe, não por ter acontecido aquilo que aconteceu de ruim com ele, mas dele chegar numa cidade, anunciar a palavra e todos se arrependerem. O rei fala assim, nós vamos nos vestir de saco, até os animais e crianças dessa terra vão jejuar, e nós vamos nos prostrar em arrependimento. E aí, Deus salvou, não vou mais destruir Nínive. Aí o Jonas vai e fica com raiva. O que todo missionário sonha, o bendito do Jonas, estava com raiva. Mas já pensou, né? O missionário chega e vai e prega, aquele povo todo se converte. Meu Deus. A pregação de Pedro no dia de Pentecostes, né? Quase 3.000 foram agregados, se arrependeram, foram batizados no nome de Jesus. Meu Deus, que sonho. E o sonho também, fazer com que todos preguem com coragem a palavra do Senhor. Irmãos, nós precisamos de viver no poder que há no nome de Jesus, senão nós vamos ser enganados nesses dias que nós estamos vivendo.
diabo é sutil. Ele tentou também envergonhar Jesus. Mas Jesus conhecia os seus ardis e Jesus venceu. Ele tentou muitas vezes envergonhar os apóstolos. A igreja de Jesus, lá em Atos, ele tentou também. Mas a igreja que orava, que buscava Deus, a igreja que buscava o reino de Deus e a sua justiça em primeiro lugar, não foi envergonhada. Por exemplo, quando Paulo chega lá em Filipos, tem lá, ele está andando lá na cidade, Paulo e Silas, não é? Acho que foi Paulo e Silas. Está andando na cidade, tinha lá uma adivinhadora, uma pitonisa, né? Uma feiticeira. E ela adivinhava a vida das pessoas e dava grande lucro aos seus senhores. Porque eles mandavam ela fazer aquilo e ela ganhava dinheiro e dava dinheiro para eles. E o que aquela mulher fazia? Elogiava Paulo. Olha, esse homem aí é realmente servo do Deus vivo. Talvez nós íamos ficar felizes, né? Uau, passamos num lugar, numa cidade cheia de idolatria, cheia de deuses, né, sendo vendidos, Diana dos Efésios e tantos outros. Aí vem lá a feiticeira e reconhece que eu sou servo do Deus vivo. Ai, olha, até os demônios me reconhecem aqui. Mas a Bíblia fala que Paulo se incomodou. Paulo foi se incomodando com aquilo e, de repente, ele vira para ela e ele só dá uma ordem. Eu acho que eu trouxe esse versículo. Atos 16, 18. Em nome de Jesus Cristo, eu ordeno que saia dela. E na mesma hora aquela mulher foi liberta. Olha o poder do nome de Jesus. Fez com que Paulo tivesse discernimento de que aquele elogio não vinha daquela mulher, vinha do próprio Satanás que estava dentro dela. E ele fala, em nome de Jesus, sai dela. E sabe o que aconteceu? Ela foi liberta na mesma hora. Aí os senhores dela, né, a quem ela dava lucro, não pode. Agora a gente vai ficar aqui sem, né, nossa atividade, não vamos ganhar dinheiro, esses apóstolos, discípulos, vem falar de outro nome aí. Não, nós só temos um nome aqui, não queremos o nome de Jesus. Aí, açoitam muito, mas muito, e prendem Paulo e Silas na prisão. Olha o poder do nome onde vai levar a gente. E prendem Paulo e Silas na prisão lá em Filipos, um negocinho desse tamaninho, só que tinha outros presos também lá. E aí Paulo e Silas não estavam reclamando e murmurando porque eles haviam sofrido açoites pelo nome do Senhor, não. Eles estavam, diz a Bíblia, pertinho da meia-noite, na hora das mais escuras da noite, mais frias da noite, eles estavam orando e cantando louvores ao Senhor, ao nome do Senhor. Eles estavam invocando o nome do Senhor. E todo que invocar o nome do Senhor será salvo. Aí vem um terremoto. Aquele terremoto abriu as prisões de todos, não só de Paulo e Silas. Porque o poder do nome de Jesus é assim, nós somos libertos, daqui a pouco a nossa casa é liberta. Daqui a pouco no nosso trabalho também tem muita gente se convertendo. Na nossa cidade, muita gente se convertendo por causa do poder que há no nome de Jesus que está na igreja. E aí, e agora o carcereiro fica louco, agora vou me suicidar. Por quê? Porque se um preso foge, ele paga com a própria vida. Era assim. E aí ele vai se suicidar. Paulo chega e fala, não faça isso, todos nós estamos aqui, ninguém fugiu. Aí o carcereiro diz assim, por favor, olha outro sonho, gente. As pedras clamando. Por favor, me diga como é que eu posso ser salvo. Aí Paulo diz, crê no Senhor Jesus Cristo e serás salvo, tu e a tua família, tua casa. Então você pode ir lá na minha casa falar desse Jesus também para a minha família? Outro sonho, né? Vamos lá. A família toda é salva, cheia do Espírito Santo, batizada. Aí eles são soltos, depois são arguidos, soltos. Aí Paulo e Silas vão procurar um lugar para orar, não tem sinagoga, vão lá e encontram umas mulheres lavando roupa, ou sei lá, fazendo o que lá no Rio. E uma delas era Lídia, a primeira pessoa europeia que se converteu a Jesus. Paulo fala de Jesus, a Lídia diz, olha, a minha casa está aberta. Vão ficar lá em casa, hospedados, e vamos começar uma obra. A igreja de Filipos, Filipenses, começou.